Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Ontem, no dia 1º de maio, nós comemoramos o Dia do Trabalho no mundo inteiro. E na terceira parte do Livro dos Espíritos são estudadas as leis morais da humanidade, as leis da conservação e da destruição, da justiça, do amor e da caridade, e também as leis do trabalho e do progresso. Nós hoje vamos ver o que nos ensinam os espíritos a respeito do trabalho e do progresso e refletir também sobre os desafios que estão sendo enfrentados por todos os trabalhadores do mundo nesse momento de pandemia. Mas antes, nós iremos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Trabalhadores, o tema para nós nesta noite é trabalho. Falemos, pois, dos trabalhadores que formam a mais densa classe e numericamente mais respeitável que há no mundo. Todas as atividades marginais ao trabalho precisam dele. A ciência não os dispensa, a religião os requisita, a educação lhes exige a cooperação, os lares lhes pedem colaboração incessante, a arte pede-lhes concurso, a sociedade se lhes fundamenta na base e por toda parte encontramos trabalhadores corporificando as ideias dos homens, quase sempre são esquecidos e por isso é justo consagrar-lhes atenção e dedicar-lhes a necessária estima. Em todas as ocasiões, a presença dos trabalhadores é indispensável. E a razão do que expomos diante desse tema aparentemente comum, julgamos imperioso considerar a importância. Em razão do que expomos, solicitamos hoje, em nossa reunião, o dever de homenagear a utilidade e a importância, formulando em louvor deles a nossa oração tradicional. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no mar e nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas e faltas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, agora e sempre. Sejamos todos nós, trabalhadores, na expansão da verdade, amor e luz. E assim entenderemos e seguiremos a doutrina bendita de Jesus. Maria Dolores. Em tempos de pandemia, as funções profissionais de todos nós estão sendo revistas e reinventadas. Muitos sofrem nesse momento, infelizmente, com a perda dos seus empregos, ou com a perda de clientes e negócios, ou com a diminuição do seu rendimento. E outros continuam em atividade, sejam se arriscando nas funções consideradas essenciais, como saúde e transporte, ou estão fazendo o seu trabalho de dentro de casa, o que nem sempre é fácil e traz uma série de desafios. Todos tiveram as suas vidas profissionais tocadas pela pandemia do coronavírus de alguma forma. Portanto, esse dia 1º de maio trouxe reflexões diferentes. Já podemos vislumbrar que alguns setores da economia vão ter que ser revistos,
porque não farão mais sentido depois de passada a pandemia. As grandes empresas vão ter que repensar onde e como produzem. E ainda há o aspecto humano que ficou evidenciado pela pandemia. Cada pessoa dentro de uma empresa, do diretor ao mais simples funcionário, terá passado por toda essa longa experiência da quarentena que inclui máscaras, distanciamento social e perdas humanas. E cada um terá a sua história, cada um terá passado por dificuldades ou por privações ao longo de todo esse tempo da quarentena. Talvez essa característica da pandemia de nos unir diante de um sofrimento comum derrube algumas convenções de hierarquia nos ambientes de trabalho, aproxime mais as pessoas. E fica claro que o espírito fraterno será o caminho para passarmos juntos e mais fortes por toda essa história. E esse espírito fraterno pode e deve ser levado para dentro dos nossos ambientes de trabalho. Nós vimos nos jornais a seguinte frase há algumas poucas semanas atrás: o bem-estar mundial será muito maior se os países optarem pela cooperação, pela ajuda e pela solidariedade nesse momento de crise e compartilhar informação e avanços científicos em vez de fazê-lo pela autarquia ou pelo confronto. Essas palavras que enfatizam que, ao final da pandemia, haverá a importância do espírito solidário entre os países, não foi dita por alguém que professa uma doutrina religiosa, mas por um professor da Universidade de Valência, na Espanha, Rafael Domenech, que também é responsável pelas análises econômicas do BBVA Research, um grupo bancário espanhol presente em mais de 30 países ao redor do mundo. E se a fraternidade e o auxílio mútuo vem sendo enxergado por alguns economistas como o melhor caminho para o planeta, para podermos trabalhar e sair da crise, o que podemos encontrar dentro da doutrina espírita? Sem dúvida, a compreensão da doutrina nos leva, neste momento tão grave, a buscarmos na fé, na compreensão do nosso papel como agentes do bem, buscarmos no Evangelho a nossa conduta moral. Cada um de nós, em sua profissão ou atividade diária, remunerado ou não, deve aproveitar essa fase da quarentena para reafirmar os valores cristãos, buscar aproveitar esse tempo para aprofundar a sua própria reforma íntima, para que depois, quando nós pudermos reativar gradualmente os nossos contatos, os nossos compromissos sociais e profissionais, estarmos mais conscientes e preparados. A busca pelo aprimoramento moral nos leva a sermos profissionais, não importa a nossa área de atuação, mais éticos, mais caridosos, mais responsáveis. E por outro lado, quando nós atuamos na nossa profissão de forma mais ética, também acabamos nos aprimorando moralmente pouco a pouco. Nós fomos buscar no Livro dos Espíritos algumas considerações sobre o trabalho e o progresso, para iluminar as nossas reflexões sobre o dia 1º de maio, especialmente por estarmos passando pelo momento da quarentena. E no capítulo que explica a lei do trabalho, nós temos na questão 674 o seguinte. A pergunta é: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Na questão 677, os espíritos dizem o seguinte: tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta o progresso, ao passo que o do homem visa um duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Ou seja, ao trabalharmos, nós garantimos a nossa subsistência e desenvolvemos também a nossa inteligência e a nossa moralidade.
Nas questões 678 e 679, os espíritos enfatizam a importância de sermos úteis ao nosso semelhante através do nosso esforço e do nosso trabalho, mostrando que até em globos mais adiantados moralmente, o trabalho será sempre presente, porque quanto mais evoluído, mais se sente a criatura no dever de servir, de aprimorar-se através do trabalho. A ociosidade não é benéfica ao espírito. E nos globos mais adiantados, o trabalho é fonte de alegria e de satisfação, sem os percalços ou as desigualdades que nós passamos por aqui devido ao nosso pouco adiantamento moral. No Livro dos Espíritos, existe até uma nota sobre a importância do repouso, na questão 682. Eles dizem: o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. E no capítulo sobre a lei do progresso, os espíritos enfatizam que estamos sempre progredindo e nunca retroagimos na nossa jornada evolutiva. Esse pensamento pode nos auxiliar nesse momento, nos lembrando que agora, mesmo confinados, nós temos que ter a compreensão que há um fim útil na pandemia, de nos obrigar a desacelerar nossas ambições, rever os nossos valores, os valores com os quais nós temos vivido e mesmo nos autodestruído em alguns momentos, e que a pandemia em si não é castigo, mas oportunidade de crescimento pessoal e coletivo, e que vem nos ajudar a reparar essa nossa caminhada tão distorcida, tão longe dos valores do Cristo. E por fim, nós gostaríamos de ler a pergunta 783, que pode nos ajudar a entender a verdadeira comoção que nós estamos vivendo no planeta agora. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E eles respondem: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos e depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentânea, que o ferem nos seus interesses materiais. Vejam só, é exatamente o que nós estamos vendo agora. Estamos no meio de uma comoção, que é a pandemia. Se temos a convicção de que nada acontece sem a permissão de Deus, sabemos que isto veio para nos trazer uma lição necessária. Mas temos a tendência de só enxergar que está nos dificultando os interesses materiais, os compromissos urgentes. Se permanecermos num estágio de só reclamar e querer que tudo volte rápido a ser como antes, sem reconhecer que esse antes estava gerando gravíssimos problemas para toda a humanidade, sem parar para buscarmos, para olhar para dentro de nós mesmos, a fim de efetuarmos a nossa própria reforma íntima, de nada vai adiantar. E os espíritos continuam na questão 783. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. É a forte tempestade que saneia a atmosfera, depois de a ter agitado violentamente. Nós gostaríamos de fazer um convite muito especial para vocês. Nós teremos um almoço beneficente virtual que irá acontecer no dia 9 de maio, em prol das atividades do Lar do Alvorecer Marlene Nobre. Vocês estão vendo agora aqui o link, entrem e peguem mais informações e participem. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema,
tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura www.folhaespirita.com.br. Olá, estamos de volta. Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho. Queridos amigos, queridas amigas, hoje eu trouxe para a nossa reflexão o seguinte conto do livro Lendas do Céu e da Terra, de Malbataan, traduzido de um conto trazido por um escritor americano que viajou à Europa e escreveu em uma de suas memórias o episódio ocorrido num hotel norueguês onde uma menina tentava compor uma peçazinha imitando as das que suas amiguinhas executavam. Porém, ela não conseguia alcançar a harmonia por desconhecer os recursos para os desdobramentos do tema que escolheu. Assim, tornava-se monótona ao retomar repetidas vezes a mesma frase despida de interesse musical, cometendo erros desculpáveis diante da pouca técnica que dominava. A princípio, os hóspedes toleravam-na, mas no fim passaram a fugir, saindo da sala, fartos da dissonância quando ela se punha ao piano. Certa vez chegou ao hotel o grande Handel, que foi um grande compositor alemão naturalizado cidadão britânico no ano de 1726, famoso por suas óperas barrocas. O compositor então notou que os forasteiros se retiravam assintosamente do salão mal a criança se punha a dedilhar no piano. Ficou magoado com a irreverência dos ouvintes. Sentou-se ao lado da menina e, retomando o mesmo tema que ela não conseguia evoluir, transformou a peçazinha rude numa encantadora balada. Desdobrando um motivo aparentemente inaproveitável e enfeitando-o com tão belas variações que em pouco tempo a sala estava repleta de ouvintes e todos tentavam chegar cada vez mais perto do famoso artista. Interessante que Malbataan, no desfecho da lição deixada pelo conto, ele equipara o compositor a Jesus, na qualidade do nosso guia, o nosso maestro. Escreve: ele anda ao nosso lado, senta-se conosco ao pé do instrumento da vida e transforma todas as desarmonias em gloriosas aleluias. Multiplicando a nossa herança, de cada falha tira um motivo de beleza e conclui com a seguinte frase: Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo a suficiência, possais levar a termo toda a boa obra. Eu achei que tem todo sentido a analogia feita por Malbataan a partir de um episódio ocorrido no século XVIII, aparentemente comum para aquela época. Se pensarmos bem, todos somos artistas na realização da obra de Deus neste planeta. Entretanto, também somos muito incipientes. Não dispomos de todo o talento e nem de conhecimento aprimorado para a elaboração da nossa parte nesta grande obra.
No entanto, contamos com o Mestre Jesus no comando deste planeta. Ele aproveita cada talento, cada pedacinho que conseguimos realizar e transforma em algo útil e belo para a grande composição. Ele é de fato o nosso grande maestro na obra de Deus aqui na Terra. E ninguém é melhor que ninguém. Já pensaram nisto? E que paciência Jesus e os bons espíritos, seus assistentes, têm para conosco? Nós podemos alegar desconhecimento quando temos acesso ao Evangelho? Nosso guia, nosso roteiro básico para que a nossa vida faça sentido? É na base de todo o ensinamento depositado no Evangelho e é o amor. O amor é a base do Evangelho. E o amor é a essência para que nos tornemos mais sensíveis, mais preparados para realizar a nossa parte. Quando falamos em perdoar, compreender, respeitar, ajudar, não julgar, não nutrir a inveja e ciúme, precisamos do amor para agir em conformidade com o que muitas vezes pregamos e não fazemos. Fala-se muito em justiça, tolerância, mas sem amor isto é impossível. Ainda refletindo sobre esta singela lição, me pus a lembrar de uma das lições do Mestre que acredito nos prepara para receber as lições maiores e que exigirão de nós sacrifícios de muitos egos entorpecidos do passado que insistem em tomar o lugar no nosso presente. É aquela escrita por Mateus no capítulo 5, versículos de 1 a 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Será muito difícil para nós nos apropriarmos das virtudes necessárias à realização da nossa parte na obra de Deus se continuarmos cultivando a violência e a intolerância. É urgente que entendamos a necessidade de internalizarmos esta bem-aventurança e priorizar o cultivo da paciência, da moderação, da doçura, da mansuetude, da afabilidade como nosso objetivo maior aqui na vida. É isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Pensemos nisto. Até o próximo programa. E agora nós vamos ouvir o Momento Doutrinário com o nosso amigo Maida. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje trouxemos do livro de Martins Peralva, Evangelho Puro, Puro Evangelho, a lição de maio de 1946. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Diz Martins Peralva. Isto é uma grande e irretorquível verdade, como o foi tudo aquilo que disse o Mestre dos Mestres na sua sublime e apostolar missão neste planeta de expiação e provas. Jesus, na sua humildade e perfeição grandiosas, demonstrou nessas sábias palavras que a humanidade não deve nem pode mentir ao seu Criador. Os homens podem ser enganados e o são a todo instante. Porém, a suprema inteligência, o foco irradiante do infinito, este jamais poderá ser ludibriado pela má fé e hipocrisia dos homens.
Jesus, quando pronunciou estas palavras, teve como intuito dirigir-se aos escribas e fariseus hipócritas de todos os tempos, que somente deixarão de existir na face da Terra quando o planeta atingir um grau elevado de adiantamento e transmudar-se de planeta de expiação e provas para planeta de regeneração. Jesus quis se referir aos homens que ainda hoje saem dos templos de oração, sejam espíritas, católicos, protestantes, budistas, maometanos ou ortodoxos, e ainda bem não percorreram 10 ou 20 metros na via pública, esquecem aquilo que, com tão fingida unção, pregaram ou ouviram. Ele se refere àqueles que pregam a caridade, mas deixam na via pública morrendo de fome, o irmão que cumpre uma prova dolorosa. Prova essa resultante de seus erros num passado que o véu da matéria obumbra e oculta. É o velho ajuste de contas, o resgate inevitável do mau uso do livre-arbítrio em existências anteriores. Jesus, com sua sabedoria e presciência divinas, quando pronunciou essas palavras há mais de 2000 anos, quis se referir à humanidade, que tem sempre o nome de Deus e palavras ungidas nos lábios, mas o coração continua endurecido, insensível ao sofrimento do semelhante. Jesus quis se referir àqueles que balbuciavam preces decoradas nos templos de quaisquer seitas ou religiões, mas, na verdade, tem o coração voltado para os gozos materiais e para as preocupações mundanas. E continua Martins Peralva: tornemo-nos, portanto, merecedores das graças do Pai, através de um trabalho sincero, através de um trabalho que seja perseverante em benefício daqueles que sofrem, daqueles que carpem nesta existência o fruto dos seus erros, auxiliando-os a transportar as algemas que tanto os afligem e, mediante boas obras consubstanciadas no amor ao próximo e fidelidade à doutrina cristã. Vamos então, continua Martins Peralva, procuremos evitar que jamais possa se adaptar à nossa consciência esta expressão do Mestre: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Obrigado, agradeço a companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui, mas antes nós gostaríamos de fazer um convite muito especial para vocês. Nós teremos um almoço beneficente virtual que irá acontecer no dia 9 de maio, em prol das atividades do Lar do Alvorecer Marlene Nobre. Vocês estão vendo agora aqui o link, entrem e peguem mais informações e participem. Mandem também os seus comentários para o nosso programa no e-mail portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana para todos.